Estamos aqui em mais um episódio do Advento Cast. Uma mesa, uma conversa, uma família. Dani, hoje com a Melissa Munhoz, que é uma bênção que apareceu nas nossas vidas para hoje. E antes da gente começar, eu quero agradecer a Deus por esse tempo, pela vida da Melissa, pela nossa vida, pela vida da nossa equipe, pelas pessoas que estão nos assistindo, que vão vir nos assistir. É isso mesmo, Renata. A Melissa, que tem 49 anos, carioca, mas paranaense de coração. 28 anos na profissão de jornalismo, experiência em jornalismo, televisão, apresentadora, repórter. Trabalhou na SBT, Rede TV, na Band, Globo, Record e SBT Rio. E agora está na Rede Massa. A Melissa, que é uma mulher com uma história de fé. Caprichado é da Thales, né, Renata? É isso aí. E além o arroba vai ficar aqui embaixo, né, Rê? Pra quem tá precisando. E a gente quer agradecer porque a Thales, além de oferecer um serviço aqui na Fazenda Rio Grande de excelência, ela também investe em empresas que investem em pessoas. E hoje está acompanhando a gente aqui. Isso, né? Acompanhando e investindo aqui no Adventcast. E hoje eu vou falar também aqui do estúdio. Vocês estão vendo esse estúdio aqui maravilhoso? É aqui na Fazenda Rio Grande, o estúdio do Maier. Se você está precisando gravar um podcast, se você está precisando gravar um curso, se você quer gravar um vídeo, seja lá o que você precisar gravar, uma acústica excelente, excelente localização. Estacionamento próprio. Estacionamento próprio. Estúdio, olha, incrível, impecável. Bonito também. Bonito também. Né? Agradável. A nossa convidada gostou bastante também. Se você está precisando, também o arroba vai estar aqui embaixo. Você pode entrar em contato com eles e o preço, ó, é nota 10 também, né, Renata? Agora podemos começar a nossa conversa. Dani, antes da gente conversar com a Melissa, a gente conversou um pouquinho, faz uns 2 dias. Foi uma bênção ter você aqui. Novamente, eu quero agradecer. A gente, quando te convidou, te explicou que o Advento Cast, a missão, eu não falo nem do intuito, a nossa missão é trazer pessoas que inspiram pessoas. Pessoas que descobriram para que elas foram feitas. Ou seja, que descobriram o que Jesus quer para a vida delas. Então, sou muito grata pela sua vida, grata por você estar aqui. Gratidão. E quero que você nos conte quem é a Melissa, né? Uma mulher de fé, pelo que nós conversamos, né, Melissa? Tem que ter, né? Tem que ter fé, gente. Sem fé, a gente não chega a lugar nenhum. A gente não é nada, né? A gente é só um grãozinho de areia aqui nesse planeta. Graças a Deus estamos aqui. Temos que aprender, confiar, acreditar, aceitar e com fé. Seguir com muita fé. Amém. Amém por eu estar aqui também. Muito obrigada. Você falou um pouco para nós sobre o seu nascimento. Compartilhar. Já a história de fé começou no nascimento. Começou no nascimento, né? Verdade. Eu brinco dizendo que eu dou muito trabalho pro meu anjinho da guarda. E já no nascimento já comecei a dar trabalhinho para ele. Porque eu nasci de 6 meses. Então imagina, quase 50 anos atrás. Nasceu um fetozinho, pesando apenas 900 gramas. E muito fraquinha, sem conseguir amamentar, sem conseguir mamar, né? Sugar o seio da mãe. Tinha que alimentar no conta-gotas. Tudo muito devagarzinho, muito gradativo. Fiquei 1 mês na incubadora. Olha. E o médico chegou para minha mãe e desacreditou. Falou, olha, mãezinha, eu sinto muito em lhe dizer, mas eu sou obrigada a te tirar as esperanças, porque ela é muito fraquinha, não vai resistir... E ela só tem 10% de chance de vida. Nossa. Então, imagina, para uma mãe, né, de 23 anos, uma jovem, ouvir isso. E aí a minha mãe não se deu por vencida, com muita fé, muito católica. Ela ajoelhou no chão, ela rezou e pediu a Maria, a mãe de Jesus, para que abençoasse ela como mãe. E assim foi feito. E deu tudo certo. E eu tô aqui para contar a história, sem sequelas. Então, assim, eu só agradeço. Eu acho que eu fui um milagrezinho, né, naquela época. E de lá para cá, nossa, quanta coisa. E aí, acho que a fé da minha mãe passou para mim. Ela nasceu com você, né? Talvez sim, né? Aí a gente não sabe, você vai sabendo depois. Tanto que as minhas amigas comentam, elas falam, ai, eu admiro muito a sua força, a sua fé, você é uma mulher de fé. E aí, eu não estava entendendo por que elas falavam isso. E de tanto elas comentarem, um dia eu parei, pensei e falei, realmente, eu acho que a fé está aqui, né? Está aqui dentro. A sua conversa ela é extremamente positiva, assim. Então, quando a gente foi começar a conversar, a Dani, que acabou conseguindo o contato, falei, meu Deus, a gente vai falar sobre
sobre Jornalismo. trajetória, Aham. né, de Profissão, profissão, carreira. tal. E de repente veio esse presente, essa força na voz, essa força na vivência. E aí é isso. A gente quer que você traga aí o que é a Melissa. Não o que você faz, né? Você faz também é uma história de fé. O que você faz e aonde você faz hoje. Mas o que você é. Como pessoa, como ser humano. Olha, eu costumo ser uma pessoa bem otimista. Não sei se isso tem a ver com a nossa fé. Eu sou uma pessoa que não desisto fácil das coisas. Também não sei se tem ligamento, né? Ligação com a fé. É um elo ali. Eu sou uma pessoa persistente. Eu sou uma pessoa que aconteça o que acontecer, e eu tenho muita história para contar na vida pessoal, na vida profissional, na saúde, os tombos que a gente vai levando com a vida. E a gente tem que estar sempre sacudindo a poeira, levantando e seguindo. De cabeça erguida, sempre com foco, com persistência, atrás daquele objetivo e daquele propósito. E eu sou muito ajudada o tempo todo, em tudo. Então, é por isso que eu falo que é Deus dentro da gente, sabe? No coraçãozinho. Sentindo Ele, a presença dEle, realmente, no dia a dia. E isso me move com facilidade, com leveza. Vai fluindo, sabe? A coisa vai indo. E eu sou muito agradecida. Eu acho que quando a gente tem a gratidão, realmente, dentro de nós, no fundo do coração, as coisas acontecem. E dá tudo certo. E é confiar. É simplesmente calma, não se desespere, não tenha medo, porque eu acho que quando você tem medo, é a falta de fé, é a falta da confiança no céu, em Deus, em Jesus. Então, eu acho que isso faz com que a gente siga com mais facilidade, sem sofrimento, sabe? Por mais que a gente tenha aquele momento de sofrimento, quando você encara dessa forma, a coisa deixa de ser tão sofrida, tão árdua, tão pesada, assim, sabe? E eu acho que essa é a fórmula para a gente viver. Só que você não ensina isso a ninguém. Ou você tem, ou você não tem. Ou você é, ou você não é. Não tem Desse escola jeito. e nem formação, Não tem né? receita, assim, sabe? É da pessoa. É literalmente da pessoa isso. Você falou para nós sobre um episódio em 2003 que você gostaria de contar. Sim, Se você quiser começar pelo começo, não tem problema. Não tem problema. Porque, assim, é aquilo que você falou, né? Eu escutava de um terapeuta muito querido meu, Tarcísio, se ele estiver assistindo, ele falava, calma, calma, com calma, tudo se resolve, tudo acontece. Tudo se Tudo resolve. acontece. Tudo. E aí a gente... no tempo de Deus. E acontece do jeito que ele quer, né? Da maneira que ele O problema é assim, só que a gente é mulher. É bem importante ouvir você e bem importante as pessoas ouvirem o que ela vai contar, porque a gente, como mulher, a gente tem a tendência a querer tirar das mãos de Deus, sabe? Eu sempre brinco com a Dani assim, eu quero ser professora de Deus, sabe aquela coisa? Eu falo assim, eu confio, mas eu vou lá, coloco na mão de Deus, tiro da mão de Deus. Então, eu quero que você... entrega. Entrega direito. Direito. Mas você entende que é uma tendência da mulher, por a gente, historicamente... É do ser humano, eu acho, né? Isso. Uma até das prerrogativas do Advento, a gente conversou um pouquinho sobre o trekking, a gente leva mulheres lá para a trilha para entender um pouco disso também, qual que é o nosso papel. Porque é difícil isso para a mulher. Porque alguém que fez tudo sozinha entregar, né? Então, assim, eu primeiro tenho que entregar para quem me criou. Então, de repente, você começa pela história que a gente consiga ver isso, que é importante não só a gente dizer, não, vamos confiar, porque isso a gente escuta um monte, né? Agora, a gente passar pelo vale e realmente confiar, são poucas pessoas que são abençoadas em conseguir, porque você também é abençoada, né? Verdade. Eu sou e dou muito graças a Deus. O tempo todo eu dou graças a Deus. Desde a hora que eu acordo, durante o dia, até a hora de dormir, eu dou graças a Deus o tempo todo. A gente é abençoada e a gente tem realmente que agradecer. Amém. Falando da pergunta, né, do trabalho, do 6 de janeiro de 2003, eu vou chegar lá, mas antes eu vou só fazer um parêntese, porque as pessoas perguntam muito como que eu entrei no mundo do jornalismo, assim, sabe? Eu nem vou contar a história lá dos 16 anos, antes de fazer faculdade, eu vou contar como eu já entrei no mercado de trabalho recém-formada. Tá. Eu era muito novinha, tinha 21 anos de idade, e não consegui emprego na minha profissão. Aí eu estava 6 meses formada. Morava na capital como jornalista, com 21 anos. Formada 6 meses, sem conseguir entrar no mercado de trabalho. Não tinha nenhum jornalista na minha família.
E aí, não tinha ninguém para indicar, né? Aquela coisa do QI, do que Uhum. indica. Eu não tinha como entrar no meio. E um belo dia eu fui assistir um filme. Eu adoro comédia romântica e eu adoro dramas, eu adoro romances. Porque eu acho que os romances inspiram muito a gente. E aí fui assistir um filme chamado Íntimo e Pessoal. Com a Michelle Pfeiffer e o Robert Redford. Podem assistir Íntimo e Pessoal. Vou anotar. É uma história linda, chorei horrores. Eu assisti esse filme 9 vezes. Ai, meu Deus. Já sei até os diálogos. Mas a primeira vez que eu estava assistindo, falava sobre a vida de uma jornalista, repórter, que queria ser apresentadora e tal. E tinha saído do interior da cidade dela. E depois ela foi galgando e indo. Não vou dar spoiler, não. Só para contar rapidamente. Para vocês entenderem o contexto da minha vida. Quando terminou o filme, eu estava lá me debulhando, chorando, porque eu sou muito emotiva. Eu choro igual manteiga derretida. E aí, de repente, eu sentadinha no chão, de frente para a TV. Isso foi em 1998. Eu, tive um insight, uma luz. Escutei uma voz. Era Deus falando comigo. E soprou no meu ouvido assim: sai da capital e vai para o interior. Era o oposto do filme. No filme, ela sai do interior para ir para a capital. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? No meu ouvidinho. Eu falei, ué, todo mundo está na capital, quer estar na capital. É onde tem mais opção de mercado de trabalho. Quem está no interior quer ir para a capital, porque no interior não tem. E se eu fizer o caminho inverso? Eu estou aqui há 6 meses formada, não estou conseguindo emprego, nem jornal, nem revista, nem televisão. Então, por que eu não posso ir para o interior? Meninas, no dia seguinte, eu peguei o telefone. Liguei para o meu padrinho, que mora numa cidade no interior do Rio de Janeiro. E falei assim, Dindo, posso passar o fim de semana aí na sua casa? Porque eu quero falar com o diretor da TV daí. A TV era uma afiliada da Globo. E eu pernoito aí, eu passo o final de semana aí, porque na segunda-feira eu quero assistir o jornal, quero ver as letrinhas subindo, que são os créditos, e para ver o nome da pessoa, do diretor, para eu ligar para ele e me oferecer, dizer, olha, você pode receber o meu currículo, a minha fita, naquela época era fita VHS. Hoje em dia vai no pendrive, tá no YouTube, né, para mandar a minha fitazinha. E meu padrinho, não, pode vir, claro e tal. Cheguei lá, assisti o jornal, liguei, sem conhecer ninguém, me identifiquei, só tinha experiência da faculdade, porque eu trabalhei na TV da faculdade. Ia levar a fita VHS com as matérias da faculdade. Gente, foi milagroso o negócio. Eu sem experiência nenhuma, com apenas 21 anos de idade. O cara me recebeu muito... Já foi difícil, né? Já era difícil você ser recebido. O cara me recebeu. Ficou com meu material, minha fita, meu currículo. Eu voltei para o Rio de Janeiro. Isso foi em setembro. No feriado de 7 de setembro, ele me liga. Melissa, tá no Rio? Tô. Tem como você vir aqui? Eu sei que é feriado, mas tem como você vir aqui? Eu quero que você faça 1 mês de férias, pode ser? Pode, claro. Nossa. Tô aí já. Como produtora, como editora, ele... Não, como repórter, eu... tá bom. Gente, era tudo que eu queria. Entrar para o mercado televisivo como repórter. Até porque o meu estágio na faculdade era na TV da faculdade, como repórter. Aí fiz o meu trabalhinho de 1 mês. Aí voltei para o Rio de Janeiro. Depois ele me liga e fala, olha, pode voltar e ficar mais 1 mês? Tá, posso. Pode emendar mais 1 mês? Posso. Aí ele, não, na verdade, você está contratada, porque eu não quis te falar antes, mas você já estava contratada para a gente estava esperando acabar o período de experiência. Aí eu, tá, obrigada e tal. E o meu teste, minha prova de fogo, digamos assim, para eu ser contratado, foi entrevistar a Dercy Gonçalves. A Dercy, daquele jeito. Grosseira, que Deus a tenha. Desbocada. Às vezes ela estava mal-humorada. Vai ver que ela já era bipolar. Naquela época a gente nem falava bipolaridade. Nem tinha diagnóstico, né? Eles sabiam que ela era assim. Que ela, se não gostar da patada, da fora no repórter e tal. Jogaram nela. E eu fui lá entrevistar a moça, a senhora temida, né? Gente, eu caí nas graças da mulher. A mulher me tratou assim. Não me deu um fora, me deu uma patada. E aí, depois, no final da entrevista, ela disse assim, sabe por que eu adorei você e te tratei bem? Porque o nome da minha neta é Melissa. Ai, que bem. Aí eu, que sorte a minha. Gente, é Deus me ajudando. Mamãe. E eu me chamo Melissa por causa daquela história de eu ter nascido de 6 meses. Sim. Porque eu ia morrer. E aí, meu pai, com pena da minha mãe, falou, vou botar o nome que ela quer. Ele não gostava, não queria Melissa. Falou, vou botar esse nome aí só pra Beth não ficar triste, infeliz e tal. E eu
Tô aqui, né? Viu, pai? Vou ter que me chamar de Melissa pro resto do Mais uma serventia para esse nome. Bom, eu contei essa história. Vamos para aquela parte, né? do 6 de foi em janeiro. 2003, aham. Esse lance de eu ter ido para lá foi muito engraçado, porque eu fui muito ajudada. E fui com fé, e fui de peito aberto. É uma característica minha não ter medo. Eu acho que a mulher, por si só, ela tem que ter uma coisa dentro dela que se chama coragem. Destemida, né? Destemida. Quando você tem coragem, eu acho que tá tudo ligado, assim, sabe? Você tem a fé e você tem a força, e você vai indo, e Deus vai te ajudando, vai abrindo caminhos. Se não vai pela direita, você escuta, vai para a esquerda, você vai para cá, e pum, o negócio vai e acontece e dá certo. Depois eu quero fazer um comentário sobre o que você falou anteriormente, sobre o tempo e sobre o tempo de Deus. Me lembra de contar isso sobre a gravidez, tá? Mas vamos lá. 6 de janeiro de 2003. Eu estava desempregada. Eu já tinha trabalhado, já tinha sido mandada embora. O nosso mercado, às vezes, é muito instável, é muito cruel. Isso acontece com frequência. E eu saí de uma emissora, a segunda afiliada da Globo, já estava com meus 26 anos, em novembro, final do ano. Quem está trabalhando sabe que dezembro não é mês para contratar ninguém. Sim. E vem Natal, Réveillon, férias coletivas. Faz o que dá com o que tem. Geralmente tem demissão em massa, as empresas fazem isso, não vão contratar. Então eu falei para mim mesma, vou tirar o mês de férias. Eu saí no final de novembro, vou tirar o mês de dezembro de férias. Quando virar o ano, chegar lá em janeiro, eu penso no trabalho, procuro emprego e tal. Para vocês verem como eu estava calma, como eu estava tranquila, como eu estava confiante, como eu estava entregando na mão de Deus. Sem saber, né? Era uma coisa intrínseca dentro de mim. E aí, quando chegou janeiro, eu comecei a pensar no meu pai. E o meu pai também estava desempregado. E eu, como eu fui mandada embora de uma TV onde eu estava no interior, eu voltei para a casa dos meus pais. Voltei a morar com eles. E me deparei com aquele cenário. Meu pai estava triste, meu pai estava cabisbaixo, meu pai estava com dificuldade para dormir, estava tendo insônia. E aí eu fui entender por que ele estava assim. Porque ele estava desempregado, ele estava preocupado, como chefe de família, como provedor. E eu pensei, meu Deus, e eu ajudava lá nas contas da casa, eu ajudava o meu irmão mais novo, eu dava o meu cartão alimentação para minha mãe, eu pagava o plano de saúde do meu irmão. Era uma ajuda que eu dava de custo assim, para minha família, porque meu pai estava desempregado. Só que eu não estava morando com eles, então eu não estava vendo. Quando eu estava naquele mês, né, que eu cheguei no final de novembro, passei o mês todo de dezembro e me dei conta de como meu pai estava, aí eu fiquei meio triste, assim, meio preocupada. E falei, Você morava sozinha? Só na época eu estava trabalhando na outra filiada da Globo, eu estava morando sozinha no interior. Sozinha. Uhum. Quando eu fui mandada embora, eu não ia ter dinheiro para pagar aluguel. O que eu fiz? Entreguei o apartamento, me mudei, voltei para o Rio de Janeiro, voltei para casa dos meus pais. Sim. E vi meu pai nessa situação. Vi ele zanzando pela casa, vi ele sem dormir, vi ele cabisbaixo, calado. Ele é muito brincalhão e ele estava quieto. Aí eu fiquei triste. E aí eu comecei a conversar com Deus e dizer, Deus, eu preciso arrumar emprego. Gente, isso tem 20 e poucos anos e até hoje eu me emociono. Eu preciso arrumar emprego para dar de presente para o meu pai. E o meu pai faz aniversário 6 de janeiro, no dia de Reis. E quando entrou janeiro, eu falei assim, eu não quero comprar presente para ele, eu não quero dar uma camisa, eu não quero ir no shopping dar nenhum presente. Eu idealizei na minha cabeça o presente que eu queria dar. Eu queria dar um envelope fechadinho e dentro de envelope eu queria que ele abrisse e tivesse o contrato, uma notícia, uma notificação de que eu fui contratada. Esse era o meu presente, para aliviar um pouco ele. Já que ele estava mais velho, para ele era mais difícil arrumar emprego. E eu pensei, se ele está triste, está preocupado, a situação piorou financeiramente, porque agora nem eu tenho emprego para ajudar aqui nas custas da casa, se eu consigo um emprego, já vai ser um alívio para ele, já vai ser uma luz no fim do túnel. E comecei todo dia, desde o início de janeiro, comecei a conversar com Deus. Eu ia para a varanda da minha casa e ficava olhando para a lua, adoro conversar com a lua, olhando para o céu, para as estrelas e conversando com Deus. Eu falei, Deus me ajuda, me dê um emprego, deixa eu dar para o meu pai de presente a notícia do emprego. Chegou dia 5 de janeiro, eu não tinha conseguido emprego. Eu fui de novo lá na varanda, naquela última noite, conversei com Deus. Falei, Deus,
não vou conseguir dar um emprego para meu pai, a notícia do emprego. Amanhã de manhã eu vou ter que ir no shopping, vou ter que comprar uma camisa. Mas eu não queria dar uma camisa. Amanheceu, dia 6 de janeiro. Continuei não querendo dar camisa. Eu voltei na varanda, olhei para o sol, olhei para o céu azul. Falei, vou dar uma coisa que ele gosta. Vou dar amor. Ele gosta de estrogonofe de carne, vou fazer o estrogonofe que ele gosta. Ele adora o pudim, vou fazer a sobremesa preferida dele. E não vou ao shopping, não vou comprar camisa, porque eu, desde o início, não queria dar isso de presente para ele. Porque eu achava que era frio, assim, sabe? Uma coisa... Sim. Fui para a cozinha. Estou fazendo o estrogonofe. Estou ligando o forno para aquecer, para fazer o pudim. O telefone toca. Meu Deus. Era uma amiga que também estava desempregada, que também trabalhou comigo naquela afiliada da Globo. Ela foi demitida antes de mim. E ela estava fazendo muitas férias, muitos freelas. Mesma idade, desempregada que nem eu, correndo atrás do dela. Ela virou e falou assim, Mel, não esqueça essa ligação nunca. Sou muito grata a ela. Graciela Andrade, amigas até hoje. Vou até fazer um parênteses aqui para dizer que nós temos um lema de dias melhores. Todo final do ano, todo Réveillon, a gente fala uma para outra, dias melhores. Há 20 e poucos anos isso. E aí, ela me liga e fala assim, Mel, a Record, a TV Record, está com uma vaga aberta para repórter, mas é o horário da madrugada. Eu não quero esse horário, mas eu sei que você toparia esse horário. Eu sei que você quer um emprego a qualquer custo e eu sei que você toparia trabalhar de madrugada. Você topa? Falei, claro que eu topo. Não vou recusar. Estou precisando voltar para o mercado de trabalho, estou precisando de emprego. Eu trabalho de madrugada, não tem problema nenhum. E para isso tem que ter humildade, tá, gente? Para você começar do zero, né? Em horário que você não quer. É um presente que Deus está mandando e você aceita e vai. Liguei para o tal telefone que ela me deu. A diretora de jornalismo atendeu a Zilda Rádio, a qual eu sou grata até hoje. E ela falou assim, olha, São Paulo, a Record São Paulo, me deu até 5 horas da tarde para eu dar resposta da contratação de alguém. Eu tenho até 5 horas para arrumar essa vaga, para preencher essa vaga. Eu no telefone com essa moça, com essa diretora de jornalismo, segura a vaga que é minha. Segura, eu tô indo, a vaga é minha. Desliguei e falei isso para a mulher. A vaga é minha. Tipo, sei lá por que eu falei isso. Tamanha convicção, talvez fosse. Fui correndo para o banho, desliguei tudo, eu estava igual uma Maria, suando lá na cozinha, no calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Desceu tudo. Larguei Mãe, tudo para trás, panela, forno, pudim. Fui para o banho. Gente, o que eu chorei naquele chuveiro não está escrito. De emoção, de alegria, de gratidão, porque eu tinha certeza que aquela vaga era minha. E eu só tomando banho, agradecendo. Cheguei lá, entreguei currículo, entreguei a fita, conversa com um, conversa com outro, né? Um chefe chama outro chefe chama, não sei o quê. Senta aí no sofá, sento. Espera mais um pouquinho, espero. Aí ela chamou de volta, na sala dela, a tal diretora, a Zilda. E aí ela fala assim, a vaga é sua. Eu tenho 2 notícias. Uma que a vaga é sua e a segunda é que você começa hoje. Às 10 da noite. Isso já era umas 6 horas da tarde. Às 10 da noite, você tem como ir para casa e voltar e já começar hoje? Eu, claro. Muito obrigada. Aí fui e contei para ela. Falei, olha, você está me dando um presente. E eu estou dando um presente para meu pai, porque hoje é aniversário dele. Meu Deus. Então, é para vocês verem, para vocês entenderem o maior significado do poder da fé. Simplesmente é a fé. Eu tive tanta fé, eu tive tanta convicção, e eu consegui dar o presente que eu queria. Aí voltei para casa, perdão pela emoção, eu voltei para casa, falei pro meu pai que eu tinha a ideia da camisa, mas eu não queria a camisa, e eu fui fazer o jantar, e ia ser um jantar, ia ser o pudim. Eu falei, pai, não deu para terminar, não deu para fazer. Tem que voltar a trabalhar. E não dá nem pra gente jantar. Mas eu vou pedir uma pizza e a gente comemora que é a notícia do emprego e tal. E não tinha um envelope como eu queria dar, mas eu dei verbalmente a notícia. E foi uma alegria, uma felicidade. A gente brindou e tal. E eu fui trabalhar. E eu nunca esqueci essa história. O 6 de janeiro marcou, assim, até hoje, sabe? E daí foi um exemplo do que é a fé. O maior poder da fé. Quando você tem fé, nada é impossível. Tudo é possível para Deus.
no tempo certo, né? No momento dele, da maneira dele. E a gente só tem que entender e aceitar. E seguir. Emocionante, emocionante, emocionante essa história, Melissa. Eu sempre penso assim, a gente nunca pode esquecer que Deus é Deus. A fé é não esquecer que Deus é Deus. Eu penso muito em Davi. Quando ele foi matar Golias, não é porque ele tinha a certeza dele, mas é porque ele não esquecia que o mesmo Deus, de quando ele cuidava das ovelhas, que ele matava lá o leão, aqueles bichos grandes, era o mesmo Deus que estava ajudando ele ali. Toda vez que vem alguma coisa para mim, eu penso assim, que eu não esqueça Isso. que Deus é Deus. É trazer à mente a nossa fé, trazer à mente as coisas que Deus já fez por nós, para manter a nossa fé. Tipo, não, Deus já fez isso por mim, sabe? Vai dar certo. E independente do resultado, né? E ele não Porque- para de fazer. Não. Uhum. E assim, a gente tem bastante história para você falar, mas hoje você é quem é porque você passou por toda essa trajetória, né? Para chegar até aqui, Tipo, né? não tem. A gente conversa muito isso, assim. A gente conversou um pouco, nós duas somos mães, e às vezes eu fico pensando assim: eu também sou fruto de um casamento que não deu certo. E os filhos são um retrato de Deus quando a gente fala assim, porque apesar de o meu casamento não ter dado certo, os meus filhos são quem são por causa daquele pai Sim, independente. Então, assim, é como se os fins justificassem os meios. E com Deus é assim, né? É provado dessa forma, não tem outro jeito. Concordo. É desse jeito. Pode falar, amor. Eu quero que você traga para nós assim, ó. Apesar de o que a gente fala que é muito bonita essa questão de fé, mas teve em algum momento de toda essa trajetória, a gente sabe, eu queria que você contasse um pouquinho a questão dos diagnósticos que você teve, né, essas questões, mas em algum momento passou pela sua cabeça assim, você parou e perguntou para Deus, por que comigo? Eu não pergunto. Nunca. Não questiono nunca. Eu simplesmente entendo. E quando a gente entende, é mais fácil da gente levar todas as coisas e questões que acontecem com a gente na vida. Como eu falei, a gente está aqui, a vida é uma escola e Deus é o nosso professor. Jesus foi o nosso mestre aqui na Terra e a gente tem que tentar fazer o que ele ensinou. E ele sempre pregava, ensinava e mostrava para o homem, na humanidade, que a gente tem que confiar em Deus, confiar no Pai. Então, quando você confia, você não tem dúvida, você não questiona, você não pergunta. Eu não pergunto por que eu. Deus quis assim. Eu vou questionar Deus? Eu vou duvidar dele? Eu vou confrontar ele? É a vontade dele. Não cai uma folha de uma árvore sem que ele saiba e autorize e permita. Então, na vida, é esse o pensamento que a gente tem que ter. E se cada um, diante de um problema, tivesse esse raciocínio, não ia sofrer tanto. Não. E não ia fazer tanta gente sofrer, né? E não ia fazer tanta gente sofrer. Você estava falando sobre esse comentário que você fez aí do seu casamento e dos seus filhos. Se não tivesse existido ele na sua vida, como que você teria o filho? Exatamente, o fim justifica os meios. O meio justifica o fim. É isso aí, nesse caminho. Eu tive casamentos desfeitos, não por vontade minha, mas porque eles pisaram na bola. Foram 2 maridos. O primeiro eu casei na igreja católica, realizei meu sonho de entrar na igreja, de ver a Grinaldo, com meu pai me dando o braço, me levando até o altar. Eu tinha 32 anos. O marido pisou na bola. Eu ainda relevei, ainda perdoei, dei várias chances. Ele não quis aproveitar a oportunidade. O que eu fiz? Tá bom, vou embora. Tchau. Vida que segue. Logo depois, um tempinho depois, conheci meu segundo marido, dei uma nova chance. E pisou na bola também. E eu falei, ok. Eu nunca perguntei por que eu sofro no quesito sentimento, amor, na vida pessoal, com relacionamento amoroso. Eu tinha que passar por isso. Alguma lição Deus quis me dar. Alguma coisa eu tinha que aprender. E mesmo diante da dor, é saber se levantar e seguir. E quando essa dor passa, lá na frente vai ter outra, de outro assunto. Quando essa dor do sentimento do coração tiver sanada, essa ferida tiver fechada, vai vir um problema no trabalho, vai vir um problema na saúde, vai vir um problema financeiro. A vida é assim.
É dessa forma. Ela é uma trilha com caminhos diferentes e com obstáculos O distintos. tempo todo obstáculos. E a gente tem, graças a Deus, o nosso livre-arbítrio para a gente fazer as nossas escolhas. Então, cabe a nós decidir como é que a gente vai levar aquela fase da vida. Então, quando alguém chega para mim conversando, está muito depressiva, ou tem muito medo, ou questiona muito, eu sou a primeira pessoa a falar. Não pergunta. Assimila isso. Digere isso. Levanta a cabeça. E E confia. siga. Que é isso que Jesus quer da gente. É isso que Deus quer. E aí, quando você menos esperar, a poeira vai baixar, a coisa vai melhorar. Por quê, gente? Porque tudo passa. E isso também vai passar. Seja lá qual for o problema que você estiver passando. É sobre entender, tentar entender o que nós precisamos aprender com aquilo. É, também. Por isso que a gente precisa fazer as nossas orações, rezar, ter Deus no coração o tempo todo. Porque quando você tem Deus, quando você confia, você não vai ficar fazendo perguntas. Você não vai ter medo. É aquela coisa que eu brinco dizendo. É a frase, aceita que dói menos. Uhum. E vai nessa ordem. Você entende o propósito de Deus, você aceita e você não sofre. Eu costumo dizer que é uma burrice a gente ficar questionando, né? Por isso Porque assim, que se a gente não aceita dói tiver menos. fé nenhuma, então assim, você tem o trabalho de ter fé ou não. Uhum. Se você não tem, o que vai te ajudar? A fé é confiar, de olhos Sim. fechados. É uma coisa abstrata. Você não pega a fé como você pega uma caneca. Está dentro de você. Como que você vai acreditar em algo que você não vê, que você não sabe se vai ser realizado, se vai concretizar? Quando você tem aquela certeza que você vai se curar, que você vai conseguir um emprego, que você vai resolver o problema daquela dívida, que você vai amar de novo. Quando você tem certeza de tudo, a coisa flui no tempo de Deus. Até lá, que a gente não sabe quanto tempo vai levar, a gente tem que ter o quê? Paciência. E fé. E aceitar, que aí não vai doer. Ou melhor, vai doer menos. Então aceita que dói menos, gente. É a melhor frase, é um lema de vida. Sobre os diagnósticos, Melissa. Você estava falando sobre a sua fé, você falou sobre o Sim. diagnóstico que você recebeu, os milagres. Eu aqui em 2020, final de 2023, eu sozinha morando em Curitiba, que eu vim para cá a trabalho. Recentemente. Eu era em dezembro, eu pronta para ir passar o Natal no Rio de Janeiro, recebi um diagnóstico de que eu estava com um tumor muito grande, de 1 quilo, no útero. E por isso eu estava com falta de ar, porque ele estava na vertical, atrapalhando o diafragma, o pulmão. E eu achando que porque eu estava sedentária e eu estava ficando cansada, qualquer corridinha, qualquer caminhada eu ficava cansada. Senti umas dores na região do ventre, não sabia o que era. E aí veio o diagnóstico. É um tumor. Mas é um câncer? Olha, isso a gente vai ter que operar, vai ter que tirar, vai fazer biópsia, mas é um tumor. E é grande e tem que operar urgente. Então, o primeiro baque, né? O primeiro choque, minha mãe ficou arrasada, chorou muito. Ela estava morando no Rio de Janeiro, eu aqui sozinha. Aí você recebe a notícia que você tem que fazer uma cirurgia. Não estou mais casada. Não tenho mais marido para cuidar de mim. E aí você pensa assim, caramba, quem vai ficar comigo, né? Quem vai me acompanhar? Quem vai pernoitar no hospital? Tem Quem a vai organização fazer curativo? operacional. Essas coisas. Totalmente uma organização operacional. Uma logística, né? Uhum. Minha mãe não pensou 2 vezes e falou, estou indo para aí. Mas ela não se mudou. Ela veio com meu pai para me dar esse suporte. E o tempo todo eu vi como é que ela estava, quando ela estava hospedada na minha casa, eu tentando acalmar. Mãe, fica calma. Mãe, vai dar tudo certo. Mãe, confia. Mãe, tenha fé. A minha mãe é medrosa. E ela é muito ansiosa. E ela sofre por antecipação. Quando você tem fé, você não sofre pelo que ainda não aconteceu. O tal do sofrimento por antecipação. Como é que eu vou sofrer por algo que eu nem sei se vai rolar, se vai acontecer? Quando eu tenho fé, eu confio, eu fico bem, eu fico calma, eu fico tranquila. E isso é a fé. Aí peguei, imagina, eu aqui, né, sem conhecer os médicos, sem conhecer o hospital, não sabia onde ir, com quem falar. E aí Deus foi abrindo os caminhos e direcionando o tempo todo. Caí numa clínica excelente, caí numa médica maravilhosa, que foi uma bênção na minha vida. A doutora Aldrin Tsunoda, que ela é especialista em tumores,
na região ginecológica. E aí, ela tirou o útero, os ovários e as trompas. Foi um sucesso a cirurgia. E graças a essa doutora, ela descobriu que tinha um tumor maligno, um câncer no rim. Na cirurgia. Foi tudo assim, papá na sequência. Eu acordei no quarto, no pós-operatório do útero, assim que ela tirou o útero. E ela ia mandar para biópsia, mas ela já tinha adiantado. Olha, o tumor no útero é benigno pela característica dele, pela coloração dele, pelo tamanho. Apesar dele estar muito grande, ele evoluiu muito rápido. Eu resolvi investigar, fazer outras ressonâncias e tal. E agora, seu resultado, você tem um tumor. E esse eu posso afirmar que é maligno no rim. Quando eu contei isso para minha mãe, que na verdade eu não precisei contar, minha mãe estava lá no quarto, ouviu. A minha mãe entrou em desespero. Porque a mãe da minha mãe, a minha avó materna, morreu de câncer no rim, Ai, meu Deus. com 58 anos. Ou seja, hoje eu estava com 48, 10 anos a mais do que eu na época, né? E aí eu falei, tá, tudo bem. Gente, eu fiquei calma. Eu não me desesperei. Eu não pensei na minha avó. Eu não pensei que eu ia morrer. Eu falei, que bom que eu descobri agora. Porque a gente sabe que o câncer, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. As chances de cura são maiores. E eu só dando graças a Deus, que bom que eu tive. Olha o pensamento que eu tive. Que bom que eu tive o tumor no útero. Porque foi graças ao tumor no útero que descobriu do rim. Porque o rim era totalmente silencioso. Os sintomas que eu tive do útero me levaram aí ao médico, que me levaram ao exame, que me levaram à cirurgia. Foi ele que sinalizou. Então, que bom. Então, eu só agradeço. Eu consigo ver o positivo no negativo. Então, nem tudo é ruim. Nem Você tudo é 100% conseguiu ver ruim. isso na hora. Na hora. Entendi. Foi instantâneo. Foi tão óbvio, foi tão tranquilo. E aí eu tive que, de novo, acalmar minha mãe. Porque ela já estava... Ela ficou tensa por conta do útero. Eu já fiz várias cirurgias na minha vida. Várias. Eu operei o olho com 5 anos de idade. Eu operei a garganta com 7 anos de idade. Eu operei o apêndice... Eu tive apendicite aguda com 13 anos de idade. É isso que a tua mãe era meio traumatizada, né? Talvez, sei lá. Desde que você nasceu. Eu já vim... Ela... Ai, você me dá preocupação desde que você nasceu. O teu anjinho da guarda trabalha ali full time, 24 horas por dia, desde que você nasceu. Agradeço, tá? Muito o trabalho do meu anjinho da guarda e de Deus. Mas, depois eu operei, fiz 2 cirurgias de varizes. Depois eu fiz uma lipo porque eu quis. Era uma questão de vaidade. Uma lipoaspiração que eu fiz. E deu tudo certo. Sempre deu tudo certo. E aí, quando eu descobri o tumor no útero, tá bom, também isso aqui vai dar certo. E quando eu descobri o câncer no rim, tá bom, vai dar tudo certo também. E deu. A história do rim foi muito engraçada. Também eu tive que procurar outro médico, porque aí tem a médica, a doutora Aldra, tinha que ser uma oncológica, ginecológica, cirurgiã, que aceitasse o plano de saúde. O rim foi a mesma coisa. Tinha que ser um urologista oncológico que fosse cirurgião e que aceitasse o meu plano de saúde. Foi De outra novo. trajetória. Outra trajetória. E de novo. E fui um médico, fui outro médico, alguém indica aqui, alguém... E deu certo. E cheguei lá, a gente não sabia se ia ser uma cirurgia aberta, a gente não sabia se a nefrectomia ia tirar uma parte do rim ou se ia tirar todo o rim esquerdo. A gente não sabia se ia ser por videolaparoscopia. A gente não sabia nada. Não, eu achei assim, até engraçado. Você comentou um pouquinho com a gente que estava preocupada com a cicatriz, né? Ai, meu Deus. Tá mole, gente? Uhum. Porque a cicatriz na barriga, com 13 anos de idade, me traumatizou. Imagina, eu novinha, uma menininha que eu usava biquíni, eu ficar com uma cicatriz enorme de 20 centímetros. 20 centímetros? Porque são 20 pontos do umbigo para baixo, né? Vertical. Qualquer um bate o olho e vê, né? E aí, minhas tias ficavam assim, ai, vai ter assunto para conversar. Quando você for à praia, o menininho vai chegar lá e vai perguntar, que cicatriz é essa? Eu, não, é horrível, eu não quero, eu tenho vergonha. Eu não quero ser diferente. Não, mas vai ter um assunto, vai ter uma conversa, vai ter um motivo para chegar e perguntar, e você vai ter uma história para contar. Eu não quero essa história para contar. Enfim, superei. Um belo dia fiz a tatuagem, depois de burra velha, fui fazer uma tatuagem aqui no Paraná. Em 2020, aqui. Gente, eu sou tão maluca que eu fiz essa tatuagem. É uma rosa, uma flor pendurada, desenhada na cicatriz. E aí, eu fiz lá em Ponta Grossa, no meu último dia de trabalho,
com um voo marcado para voltar pro Rio. Correndo Eu só tudo. entrei no tatuador lá no Faz. estúdio e falei assim, demora quanto tempo? Ah, 1 hora. Sem errar, tá? Por favor, não erre, Que é porque 1 eu hora não que eu posso perder tenho. o voo. Eu tenho que sair voada. E falei, gente, isso fica pelo meio caminho, o desenho. Tá doido. Você- Totalmente. Falei, vai. Eu falei, dói? Não. Demora? Não. Então Dói tá, horrores. vambora. Vambora que eu tenho um voo pra pegar daqui a 2 horas e você tem 1 hora pra fazer isso. E deu tudo certo. A tatuagem ficou linda. Eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês. É uma tatuagem, era uma cicatriz muito feia. E várias mulheres... Eu vou mostrar aqui, tá? Não tem problema, não. Era horrível a cicatriz. Ela era grande. Grande. Uhum. Deu uns furinhos aqui, porque Fez eu tipo fui... maquilóide. Maquilóide, porque eu fui louca com 13 anos de idade, que foi quando eu fiz essa cirurgia, andar de caiaque. Os Nossa. pontos internos arrebentaram. Aí ficou esse defeitinho. Depois eu fiz a tatuagem. Ai, que legal. Olha, Muito bacana. parece que aí tinha uma cicatriz? Não. Não parece. Nossa, serviço de 1 hora. E foi perfeito. Aí eu tô toda feliz com essa minha tatuagem. E aí vai ter que cortar de Bonitinha. novo. Aí a doutora Audrey me fala assim: você quer uma cicatriz de ponta a ponta aqui, Igual do cóccix a outra, igual uma abdominoplastia ou igual uma cesárea? Ou você quer bem no meio da sua cicatriz, porque eu aproveito que já tem um corte aí embaixo da tatuagem, Ela E já doida pra abro- cortar ali. Aham. a barriga assim, pra tirar o tumor, que era do tamanho de um bebê, 1 quilo. Eu falei, não, doutora, na tatuagem vai mexer, não. Tá bonita. Não, minha tatuagem é linda, perfeitinha, se não. mexe, time que Eu ganha. fiquei a vida toda com essa cicatriz, desde os 13 anos de idade. Eu fui fazer isso aqui em 2020. Não, né? 40 e poucos anos. Eu falei, não mexe na minha tatuagem, não. Tomei anestesia, fui dormir. Quando eu acordei, ela, olha, o tumor eu tirei ele todinho, Tudo lindo. inteiro, um bebezinho lá, que eu mandei pra biópsia. Mas a tatuagem eu tive que mexer. Eu, quê? A minha tatuagem, quero Minha tatuagem não! Gente, ela colou bonitinha, assim, em cima, pétala com pétala, sem levar ponto. Eu achava que eu ia levar outro ponto, outra cicatriz. Ficou um trabalho perfeito, exímio. E deu tudo certo. E o rim, na hora de sentar, de deitar no centro cirúrgico, eu perguntei, e aí, doutor, vai fazer o quê? E a minha E tatuagem. aí, vai ter cicatriz? Não vai mexer na minha barriga, não. Ele, não, porque o rim tá aqui, então talvez eu faça um corte aqui nessa região, na altura do rim, nas costas. Talvez eu vá pela barriga, Foi logo Barriga não, depois, pela né? lateral. Se você descobriu. Foi no o quê? mesmo ano. Eu descobri na hora, né? Tipo, Tudo. 6 meses depois. Eu tava no quarto pós-operatório do útero, quando eu recebi a notícia do rim. Sim. E depois começou a saga de achar um médico, de fazer outras ressonâncias e tal, não sei o quê. Aí levei alguns mesezinhos, no mesmo ano eu fiz 2 cirurgias. Sim. E da mesma forma, tranquila, serena, calma, sem medo, confiando, entendendo que Deus mandou aquilo para mim, porque eu tinha alguma lição, que eu tinha que aprender alguma coisa, né? Então, assim, simplesmente sem dor, sem sofrimento, sem chorar, sem derramar uma lágrima, confiando que vai dar tudo certo. E deu. Ah, eu lembro que eu perguntei se eu precisava fazer quimioterapia. Uhum. Porque, óbvio, gente, como mulher, eu me preocupei. Vou ficar careca. Sim. Meu cabelo vai cair. Eu já tenho pouco cabelo, já é ralinho aqui. Será que eu vou ficar careca? O médico falou, olha, o tipo do tumor, eu acho que eu consigo pegar ele inteiro. Talvez não vá precisar, porque é um órgão que geralmente, nesse estágio inicial, a gente consegue resolver sem fazer químio, sem fazer rádio. Se fosse um estágio mais avançado, ia ter que fazer químio. A minha avó não deu tempo. Uhum. Ela, em 8 meses do diagnóstico, ela faleceu. Porque deu metástase. Porque descobriu muito tarde. Eu não, eu só agradecia. Que bom que eu descobri logo, que bom que foi no início, que bom que não vai precisar fazer químio. E aí, no centro cirúrgico, eu perguntei, vai ser como o corte, né? Vai ser aberto? Ele, não sei, vou olhar aqui sua ressonância de novo, vou me lembrar do teu rim, do como é o teu tumor, vou dar uma estudada aqui e vou ver o que eu faço. Aí, me deram anestesia, eu dormi. E eu tinha esses prognósticos. Talvez tirar o rim inteiro, talvez um pedaço do rim, talvez um corte inteiro nas costas, aqui na diagonal, grande, uma cicatriz grande. Quando eu acordei, olha,
Não precisei fazer corte, um abertão. Foi por videolaparoscopia, fiz 4 furinhos em você aqui, na frente, nessa região também do abdômen. A recuperação vai ser muito mais rápida dessa forma. Ao invés de ficar 30 dias em casa, vai ficar só 15. Não precisei tirar o rim inteiro, não precisei cortar um pedaço do rim, até porque se tirasse, depois dizem que o rim regenera. Sim. E consegui pinçar o tumor inteiro sem despedaçar, porque o medo benção. era despedaçar. Sim. Soltar fragmentos e se espalhar e dar metástase. Uhum. E depois ter que operar o estômago, o pâncreas. E aí deu tudo certo. Gente, o que foi? Eu entreguei na mão de Deus. Eu confiei, eu acreditei, eu relaxei, eu não tive medo. E deu tudo certo. Ai, que lindo. Melissa, você falando sobre a sua fé, você pode falar pra gente quais as prioridades são inegociáveis para você? Tudo que você aprendeu da tua vida com fé, o que é inegociável para você hoje? Olha, que pergunta difícil. Eu me considero uma pessoa justa. Eu gosto de justiça. É inegociável alguém me enganar, alguém me trair. É inegociável a injustiça. Aliás, a gente tem até que saber lidar com isso, porque a gente às vezes peca e erra na mão quando você quer ser justa demais, ou ser justiceira, ou fazer justiça. Tem que ter um equilíbrio, e eu ainda tento trabalhar esse equilíbrio, porque a gente não pode ir com muito ferro e fogo, né? Mas eu acho que é isso. Não tolero mentira, não tolero traição. Fidelidade. Lealdade e fidelidade para mim é tudo. E justiça. Isso eu não abro mão. Até nos relacionamentos, no trabalho. Eu acho que a confiança, essa confiança que a gente tem em Deus, a gente tem confiança também no outro. Em todas as parcerias, na amizade, no trabalho, no relacionamento. E se alguém engana, você perde a confiança. Então, como é que fica depois, né? E eu creio que essa tua confiança em Deus acaba direcionando, né? Direcionando para todas as outras áreas. Eu falo... Agora, de manhã, eu estava terminando um trabalho e, assim, a gente confiar em Deus é confiar também que Ele traz e leva as pessoas, certo? Ele leva... Certo, Porque, às vezes, a gente está tão acostumado a ser... tão acostumada com um cenário caótico que não consegue se livrar de algumas pessoas e de alguns ambientes. E Deus é tão perfeito que Ele direciona. Eu queria que você, se você pudesse, deixar uma mensagem para mulheres que atravessaram problemas, assim como você atravessou. Tem a questão da maternidade, que você também contou pra gente que tinha vontade de ser mãe e não pôde ter A maternidade filhos. é uma coisa que me mexeu muito, porque era um sonho. Isso. E eu falava isso com 12 anos de idade, eu falava, eu nasci para ser mãe. Sim. E não fui. E aí eu vou me revoltar? Eu vou ficar em depressão? Eu vou me entregar? Eu vou me enclausurar? Eu vou ficar chorando? Eu vou ficar revoltada? Eu vou ficar reclamando, amarga? Não, existe um processo, claro. Fiquei triste, fiquei mal. Mas aí falei, vou tentar de novo, porque eu tinha fé, eu tinha certeza de que eu ia engravidar. Então, por isso que eu fiz vários tratamentos de fertilização in vitro seguidos. Injetei muito hormônio, gastei muito dinheiro. E quando eu estava fazendo tratamento, eu dizia assim, eu estou pagando, eu vou engravidar. Pagou. Sabe aquela história, pagou, passou? Sei. De quem não faz prova e paga e passa no final de ano na faculdade ou na autoescola e tal. Eu achava assim, pagou, estou na melhor clínica, com o melhor médico, que é o médico das bambambãs, das atrizes. É uma fortuna esse negócio de fazer FIV, é 50 mil reais cada tratamento. Só com o segundo marido eu fiz 4, então ali foi 200 mil. Já tinha feito um no primeiro casamento. E aí eu, pagou, engravidou. Vou ter meu bebê. Não consegui. Primeiro tratamento eu engravidei. Falei, cara, eu falei que eu ia ter fé, que eu ia conseguir, que Deus ia me presentear, que Deus ia me abençoar. E eu engravidei. Perdi a gestação. E o médico depois falou, olha, essa gestação não ia ser uma gestação normal. Ela ia ter problemas, o feto ia ter problema. Ia ser uma criança sem bracinho, ia ser um órgão fora do lugar, de repente o coração, ao invés de estar aqui, ia estar aqui. E aí, quando deu, claro,
Fiquei mal, fiquei triste, porque eu sabia o que eu estava fazendo, o tratamento todo, que é dispendioso, que é desgastante emocionalmente, Sim. não só financeiramente. Mas aí eu falei, caramba, se Deus não permitiu, Deus também está me livrando. Eu ia ter um bebê com problema. Será que eu ia estar pronta? Será que eu ia conseguir ter essa missão? Será que eu ia ser uma boa mãe com um filhinho deficiente? Eu ia ter que parar de trabalhar, eu ia ter que fazer terapias, eu ia ter que me dedicar a ele. Então, aí eu comecei a mudar o meu pensamento. Ao invés de ficar chorando e sofrendo, eu comecei, não, peraí, Deus talvez esteja me ajudando. Talvez não seja a hora. E continuei. Esse foi o primeiro com o segundo marido. E continuei fazendo. Até depois da segunda FIV deu negativo beta-HCG. Eu surtei. Fiz o terceiro, deu de novo. Minto, fiz o terceiro, engravidei. Contei para todo mundo no dia 25 de dezembro. Aquela alegria para a família toda, aquela festa, aquela comemoração. 2 meses depois perdi. Aí foi de novo um tombo, de novo uma pedrada na cabeça. Fiquei mal, chorei, mas estava lá indo trabalhar, seguir minha vida e tal. Aí ia desistir, meu pai virou e falou assim: não é teu sonho ser mãe? E eu tinha aquela obrigação de dar um neto para meu pai e para minha mãe, sabe? É um peso, a filha mais velha, né? Como assim meu pai é louco para ser avô e ainda não dei um neto para ele? Então a gente se cobra como mulher. E aí meu pai vira para mim e fala assim: não é teu sonho? Então vai lá, agora eu pago. Eu pago esse tratamento. Eu falei: não tenho mais dinheiro, acabou. Eu vai lá, vai realizar teu sonho. Ai, que lindo, sabe? Eu falei: que legal. E aí fiz a 4ª vez, tinha certeza que eu ia engravidar. E o beta deu negativo. Aí eu falei: tá bom, Deus, agora eu desisto. Estou com 42 anos, os meus óvulos já estão envelhecidos, eu já tinha conseguido. É toda uma luta para você conseguir o óvulo, fazer a fertilização in vitro, você implementar no seu útero aquele repouso todo para depois colar na parede do útero e dar o beta-HCG positivo. Sim. Quando deu um negativo, eu falei: não é para ser. Agora eu entendi. Tem que aceitar o que Eu tenho que aceitar. Então não é pagou, engravidou. É porque Deus, é quando Deus quer, se Ele quiser, se assim for do seu merecimento, se assim for da vontade dele. Essa foi a sua missão, né? Se for a sua missão. E se for, é na hora que Ele quer também. Então, quando você entende, quando eu entendi isso, parou de doer. Parou de sofrer. Parou de ser um fardo, parou de ser. Porque eu pensava: nossa, de todos os netos da minha avó, eu sou a única que não teve filho. De todos os filhos da minha avó, meu pai é o único que não foi pai, não foi avô. Então eu me cobrava muito, a sociedade cobra. Sim. Eu tinha vergonha, eu deixei de ir a várias festas de família porque eu tinha vergonha que estava todo mundo com seus filhinhos, seus bebezinhos, com suas criancinhas e eu não. E a gente com vergonha de ir com um monte de criança, você entende? Você entende a questão como... E as pessoas me perguntavam: Quando a gente e não- aí? E vai continuar tentando? Vai continuar querendo engravidar? Eu ainda estava casada, né? Eu não, agora eu parei. Agora eu disse. Então tem que falar e ter que cobrar. E a sociedade cobra assim: por que você está solteira? Aí quando você está namorando, quando é que você vai casar? Aí quando você casa, quando é que você vai ter filho? Quando você tem o primeiro filho, quando é que você vai ter o segundo? Vai dar um irmãozinho para ele, não? E quando você não tem filho, por que você não engravida? Por que você não teve filho? As pessoas também são muito sem noção, né? Por que você tá gorda? Você tá magra demais. Você tá magra, Você você tá sofrendo. branca. Vai pegar sol, não? Então, tudo é assim o tempo todo, sabe? Assim, a gente tá indo pro final e poderia ficar um... Não tem mais nada pra falar. Mentira, gente. Mas assim, o que acontece disso tudo que a gente falou? Foi uma bênção te ouvir. Espero que a gente tenha Obrigada, novas gente. conversas. Teremos. Obrigada. E assim, o que a gente percebe? Quando a gente tem a consciência de quem a gente é para Deus, e por isso que pra gente foi um grande presente de trazer aqui, dar a possibilidade de mulheres escutarem isso. Porque cada um tem a sua história. Aquilo que Sim. você falou. A gente também... Eu sofri por ter muito filho, por ter me separado. Tem mulheres que passaram pelo que eu passei, que estão ali atrás. Tem mulheres que também sofreram por não poder ser mãe. Então, assim, o que faz a diferença e o que faz a gente seguir no propósito, que é aquilo que a gente falou um pouquinho antes.
é a gente ter a consciência que Deus faz cada um para uma missão aqui na Terra. Isso, exatamente. Então, assim, eu te agradeço do fundo do coração Eu que pelo agradeço. teu tempo, pela tua vida. Sou grata a Deus pela tua vida. Muito obrigada. Agradeço pelo exemplo, pela história que você deixa aqui. Eu tenho certeza que tem alguém lá atrás que Deus vai usar essa entrevista para acalmar o coração, para Isso. incentivar, né, Dani? É. Porque em tempos tão difíceis que nós sabemos, você é do jornalismo e acompanha tragédias. Muita tragédia. É muita coisa, né? A gente tem... a gente conversa muito, eu e a Dani, eu tenho total noção a cada dia que eu não fui feita para esse lugar, sabe? Sim. E é por isso que eu falei assim, a gente é louca, mas a gente é louca porque tem que vir para mais. A gente foi feita para mais porque não é para esse lugar. Então, assim, você é uma bênção. Não tem outra explicação, né, Dani? Eu só devo tudo a Deus. E eu nunca digo assim do que a gente é, o que a gente está. Porque tudo muda, tudo pode mudar. Hoje eu tô aqui, amanhã eu posso não estar. Hoje eu tenho saúde, amanhã eu posso não ter. Né? Então, ainda mais eu vejo isso acontecendo no meu dia a dia. Se tem um recado que você me perguntou, me pediu para dar uma mensagem para os homens e para as mulheres que estão assistindo a gente. Não desistam, continuem firmes e fortes no propósito. Fechem os olhos, escutem o que Deus tem para dizer para vocês. Porque Deus nunca nos abandona. Ele está sempre junto de nós. E Ele tem sempre uma fala para a gente. Entender, ouvir. Ouvir com olhos de ouvir. Que aí você acha o caminho. Não se desespere. Tenha fé. Entenda e aceite. Que aí tudo fica mais fácil. Amém. Ai, Amém. amém. É isso. Hoje nós recebemos aqui, como eu comentei no começo, falei, Renata, nossa, mulher incrível, olha, tantos anos no jornalismo. Quando nós fizemos uma prévia com ela, eu falei, meu Deus, que bênção. Porque o que nós conhecemos, e que talvez muitas pessoas conhecem que não são mais íntimos seus, né, Melissa? Conhecem a Melissa do jornalismo, da Rede Massa, A competência, excelência, mas da hoje é muito repórter. mais. Mas conhecendo mais a fundo, nós ficamos honradas em receber você aqui. Obrigada, eu também. Fé. Fico muito honrada. Muito, muito linda tua trajetória na fé, tua trajetória na vida e poder compartilhar com a gente. Obrigada. Estamos muito felizes. Eu também estou. Então, tá. Renata, quero fazer uma chamada para você que está em casa. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube do AdventoCast. Não deixe de se inscrever no nosso Instagram do AdventoCast. Nós estamos aqui para contar histórias inspiradoras. Histórias de pessoas que descobriram que Jesus quer que elas sejam. Histórias de pessoas que descobriram a sua missão aqui nesse mundo. Histórias de pessoas que chegam aqui, contam e podem enriquecer a sua vida em casa. Para você que está assistindo, que escutou a história de fé da Melissa e pensar, nossa, estou passando por esse problema e vou. E outras histórias, várias histórias de várias pessoas em vários lugares, de pessoas inspiradoras. Se inscreve, curte, compartilha essa história hoje. Tem alguém que você conhece, alguém que você nem pensa que pode estar precisando, mas que precisa ouvir uma história de fé. Compartilha essa história, compartilha, curte, comenta, manda pro grupo da família, manda para todo mundo. Vai estar o arroba aqui do AdventoCast, também dos nossos patrocinadores, da Thales. Mais um beijão pra Thaís. Pode botar meu arroba também? Isso, já está o arroba dela. Obrigada. O arroba da Melissa Munhoz. Eu quero que você fale também do teu podcast. Isso! Pode Pode mais. mais. Mulher Pode Mais, pode seguir a gente lá, que a gente também leva mulheres com várias histórias, exemplos, para servir de inspiração também para tantas outras mulheres, né? Que benção. E não percam a fé, gente, porque eu tô aqui em Curitiba por causa da minha fé também. E agora a gente concluindo mais um episódio, até o próximo. E se você quiser ser patrocinador do AdventoCast, assim como a Thales foi hoje, a gente vai ter todos os contatos ali no fim da entrevista, tá bom? Isso mesmo. Deus abençoe a todos. Até o Amém. próximo episódio. Até o próximo. Muito bem.